Fala pessoal do transporte, mais um vídeo bem interessante. Hoje a gente vai falar um assunto bem legal que é o transporte interestadual de passageiros. E hoje com a gente aqui para bater essa bola conosco está a Letícia Pineski Kitagawa. Ela é, além de conselheira, ela é coordenadora de comunicação e marketing da ABRAT. Todo mundo conhece a ABRAT, que é a Associação Brasileira das Empresas de Transportes Terrestres do Brasil. Letícia, muito bom ter você com a gente. Prazer é meu, muito obrigada pelo convite. É sempre uma oportunidade interessante debater qualquer tema relacionado ao transporte rodoviário de passageiros, e especialmente no momento que tantas mudanças estão acontecendo no setor, tantas novidades, tantas ameaças, vários olhares sobre a mesma situação. Legal. E com a gente o nosso parceiro de sempre, Antônio Ferro, editor da revista Autobus. Ferro, prazer tê-lo conosco. Oi, obrigado Letícia, obrigado Ivo, mais uma vez aí com essa gravação, com um assunto bem importante para o setor de transportes. Bacana. Então, pessoal, para a gente começar o nosso bate-papo, né, a Letícia ela representa a ABRAT, então ela tem muitas informações para falar sobre esse nosso setor de passageiros. E a gente pode esquentar um pouco a nossa conversa hoje falando sobre um assunto que estava bastante latente antes da pandemia, né? Que hoje está tudo muito parado, mas vale a gente falar um pouco dos apps, né? O quanto essa tecnologia vem para facilitar ou não o transporte interestadual, como é que é essa concorrência, como é que está essa situação, né, Letícia? O que você tem para falar um pouco para a gente? Eu gosto de separar o assunto em duas questões. Para a gente dar nome certo ao item certo, os aplicativos de transporte são plataformas de venda online que todas as empresas regulares hoje possuem. Todas as empresas vendem online nos seus e-commerce, site, app e tudo mais. E tem as plataformas que são os marketplaces, que vendem passagens de outras empresas, que também temos várias, não vou citar nenhuma aqui para não ser injusta com alguma que eu possa esquecer, mas temos várias plataformas que são grandes marketplaces de passagem. E temos também a questão dos aplicativos de intermediação, de fretamento compartilhado, e aí é que mora a questão, o X da questão. Então, sobre esse serviço especificamente, o fretamento é um transporte privado. As características do fretamento são de transporte privado. Assim como é privado o táxi, assim como é privado o Uber, assim como é privado qualquer tipo de transporte que eu contrato para me levar do ponto A para o B, com o horário que eu quero, do jeito que eu determino no itinerário que eu quero, fazendo as paradas que eu quero. Esse é o transporte privado. Isso é o fretamento que sempre existiu. Várias empresas, inclusive do serviço regular de linha, sempre tiveram unidades de fretamento, de turismo, fretamento de fábrica, uma série de modalidades de serviço. E existe essa modalidade que apareceu, que é o fretamento que realiza o transporte público, que é muito diferente do transporte privado. Veja bem, sem querer me colocar no lugar de fala de minorias, que na verdade no Brasil são maiorias, né? Maiorias com minoria de representatividade, mais maiorias, são essas pessoas, inclusive, que são as mais afetadas. Por quê? Porque o transporte público é aquele que tem que estar disponível, tem que ter frequência, universalidade, é a garantia do direito de ir e vir do cidadão comum, do cidadão que eventualmente não tem as características intelectuais para avaliar questões de manutenção, questões de segurança, e nem tem que ter, porque não é para isso. O transporte público pressupõe que um órgão de fiscalização, controle e regulação já fez essas devidas avaliações e concedeu
à empresa A, B ou C o direito de explorar aquela linha, mas o dever de cumprir com todos aqueles requisitos mínimos para que o camarada, a pessoa está lá, vou pegar minha bolsa para ir para qual lugar, pegar meu óculos aqui, bota tudo, vou lá para a rodoviária, entrei no ônibus. É diferente do transporte privado, onde eu posso olhar a empresa, escolher, verificar o ônibus, olhar antes, escolher meu itinerário. Isso é o transporte privado. Por isso, quando há uma comparação entre táxi com Uber, porque os dois utilizaram um aplicativo em relação a essas plataformas e o transporte público hoje, ela é absolutamente inadequada, porque ali o que se trata é de um transporte privado. Inclusive, a pessoa chegou o meu Uber, o meu táxi, eu não gostei da cara dele, eu cancelo, entendeu? Eu estou fazendo um transporte privado. Quando você se vale de um transporte público, assim como até mesmo quando você usa o transporte aéreo, são outros requisitos. Mas já imaginou uma pessoa ter que avaliar a manutenção de um avião, saber se aquele avião tem a devida periodicidade de troca de equipamentos, se o piloto está devidamente habilitado? Essas são questões de transporte público. E isso é que tem ocorrido. O transporte privado tem sido utilizado para prestar serviço de transporte público, sem que, por sorte, felizmente, com poucos impactos violentos, eu imagino, porque pelo menos eu não tenho escutado falar de acidentes, já teve, mas pouca coisa. Mas pode não ser assim. É um controle que o Estado não pode prescindir em prol da população, especialmente dessas minorias que, ao longo dos anos, conquistaram atributos do transporte público e deveres que o transporte público passou a ter que cumprir para estar ali disponível, para deter aquela permissão, concessão, autorização, seja a modalidade de contrato que for, e que isso não pode ser descartado. Repito, não estou aqui tomando lugar de fala dessas pessoas para justificar o setor. Estou fazendo uma análise muito, muito sincera, e é essa de verdade que eu acredito que tem que ser conversado com a sociedade. Se a sociedade entender, ok, ela não se interessa, porque sempre quando você visita a história, você visita com o seu olhar de hoje. Não tem como eu visitar a história grega, Roma, seja qual for, nem a de antes da pandemia, com o olhar de antes. Eu vou visitar com o olhar de agora. E aí, todas as vezes que a gente visita a história do transporte e todas as conquistas da população, os deveres das empresas, as conquistas das empresas, porque também foram ouvidas ao longo desse processo, você visita com o olhar de hoje. Então, pode parecer que tudo isso é muito dispensável, porque você está num cenário hoje já muito mais constituído, consolidado, a tecnologia avançou muito, tanto nos veículos quanto na parte comercial, de venda, mas se você fizer uma análise criteriosa, o transporte de hoje ele é o resultado de uma construção de anos da sociedade, e ele não pode ser descartado sem levar isso a debate de verdade da população. Não com frases simplistas como essa, é Uber versus táxi, é a tecnologia versus o conservadorismo. Isso é muito raso, é um debate muito raso. Eu entendo que isso precisa ser melhor aprofundado, até mesmo porque eu não sei se está claro para a população, de verdade, qual é a infraestrutura que é necessária para você operar uma linha de 500 quilômetros, 600 quilômetros. Nem estou falando das muito curtas, porque essas realmente eventualmente não impactam tanto. Mas o tanto de tempo que você vai esperar, por exemplo, para um veículo que venha resgatar os passageiros de um eventual atropelamento de um animal na pista numa estrada do Centro-Oeste, onde a cidade mais próxima... eu tenho uma pessoa da minha família que trabalhava num agronegócio, ele nem mora mais no Brasil, em Luiz Eduardo Magalhães.
E ele foi se casar e resolveu se casar lá. Gente, não chegava Luiz Eduardo Magalhães. Uma hora eu falei assim, eu chego no Saara, mas eu não chego em Luiz Eduardo Magalhães. Então são essas questões que eu acho que precisam ficar mais claras para a sociedade. E aí fica aquela sensação de que é o novo, de que é uma turma nova, independente, uma turma que defende a liberdade de ir e vir, o direito de vir. Não é isso, é um fundo de investimento com capital estrangeiro, é outra coisa, não é o que parece, entendeu? Então, a partir do momento que você der o nome certo para o serviço certo, o produto certo, a gente pode, de verdade, chegar à conclusão se é isso, se é para esse modelo que a gente gostaria de virar. Não me parece que seja uma unanimade, tá? Não me parece. Eu acho que uma parte enorme das pessoas ouvidas vai dizer, olha, espera lá. Eu estou falando até isso mais assim, aí, voltando naquela história do lugar de fala, pensando em minorias. Você pode observar que esses serviços não estão à disposição em cidades de população de baixa renda, não estão disponíveis no Nordeste, enfim. O Brasil, tem um Brasil, Rio, São Paulo, Minas, aqui, Sul, e tem outros Brasis aí que não se sentem representados por esse tipo de... Não se sentem representados nesse debate. Sim. Não sei se eu falei até demais agora. Tá ótimo. Viu, Letícia? Essas empresas de aplicativos, elas oferecem apenas um serviço, uma modalidade de serviço, né? Mas não exploram a operação, né? Exatamente. Quem está prestando o serviço de verdade, a pessoa que contrata sequer sabe. Porque quando ela faz a contratação do serviço, ela não conhece o veículo que vai ser apresentado. Daí já está a primeira descaracterização em relação ao fretamento. Porque quando eu vou fretar um carro, quando eu vou fazer um fretamento, quando eu vou contratar um serviço privado, eu procuro uma empresa, eu sei qual é o carro, ela nem sabe. Ela acredita no discurso do intermediador de que ele trabalha com excelentes operadores. Mas ele não tem uma garantia, é uma propaganda, né? É uma publicidade. É uma publicidade que pode, sim, ser uma publicidade verdadeira. Em muitos dos casos, eu acho até que é. Tem muitos lugares onde os veículos são bons, mas não é um universo que você encontra uma homogeneidade de atendimento. Eu já vi, e a gente tem dados, a gente tem imagens da própria NTT, até da TV, de fiscalização e apreensão de veículos que estavam realizando esses serviços em condições muito precárias. E alguns outros que pareciam estar em ordem e não estavam. A gente tem aqui no Brasil a Marco Polo é uma grande encarroçadora, talvez, eu não sei se ela é a maior do mundo, mas está entre as maiores, né? Entre elas, né? Então a gente tem uma qualidade de carroceria, de veículo vitrine. E não tem uma diferença, às vezes, tão gritante entre um modelo e outro. Eu não sei se está... É porque a gente no meio, você bate o olho e você fala, você é G7, você é G6, você sabe tudo. Mas eu não sei se as pessoas que estão na rua batem o olho num veículo e falam, isso é 2006, não, 98, não sabem. Não sabe. Letícia, eu concordo. Se bonitinho por fora, parece bom. A população realmente não sabe. Aí eu aproveito esse gancho que eu concordo totalmente. Eu acho que o pessoal não sabe mesmo, só quem está no meio que sabe identificar um ônibus, de repente, até o ano, enfim, né? Não vale uma campanha, né? Uma Abrat com nome forte, de repente pegar outras, uma NTT, algum órgão e tentar, de repente, fazer algo nesse sentido para explicar isso, né? Sim, eu acho que sim, acho que precisa. Eu acho que todas as tentativas que a gente fez até agora de campanha não tiveram esse sucesso. É uma campanha muito abrangente, tem que ser grande, porque, como falamos, o público é gigante, é Brasil.
é cara. No momento que o setor, agora então, com pandemia e com todas as reduções de frequência, mais difícil ainda. Se antes já estava difícil, agora piorou. Mas, sim, cabe sim. Agora, o que acontece é que também a gente não pode ser... Então, o que eu estava dizendo é que a campanha é difícil porque ela precisa ser muito abrangente, ela precisa falar diversas línguas, ela precisa ser adaptada aos públicos, a segmentação é gigante, mas sim, precisa. Agora, o que eu entendo é que uma verdade tem que ser dita e a gente tem que fazer essa autocrítica. De alguma forma, mesmo uma situação ruim, como um equívoco de entendimento que a gente está vivendo, por quê? Né? Por que essa conversa, esse discurso tomou a dimensão que tomou? Porque ele conseguiu atingir, inclusive, formadores de opinião do transporte. Quais são os enganos que foram cometidos pelas empresas do setor regular que propiciaram a oportunidade de um discurso que é tão de colar como colou? Porque eu entendo que é um discurso muito de nicho. Eu vejo as pessoas que estão por trás desses negócios e a mim me parece uma juventude muito branca, muito privilegiada, muito pouco representativa da sociedade brasileira e defendendo um empreendedorismo, uma liberdade de ir e vir e tal, que a gente sabe que não conversa com a maioria da população. Então, por quê? Por que eles conseguiram encontrar, se fazer porta-vozes de pessoas tão diferentes? Por que eles conseguiram adesão a esse serviço? Por que formadores de opinião balançaram? Então, isso é uma autocrítica. E eu não vejo que o nosso setor venceu esse debate ainda interno. Eu acho que a gente ainda não tem um consenso de saber onde foram os pontos que eventualmente a gente falhou, ou se foi uma falha, ou se foi uma omissão. A gente já conversou sobre isso, essa autocrítica dentro da ABRAT, a gente já fez algumas vezes. O setor nunca teve uma preocupação de marketing, de publicidade, de contar o que estava fazendo. E isso não é só a ABRAT. A gente vê, por exemplo, no agro, durante anos, a importância que o agronegócio tem para o Brasil, ressalvados todos os problemas também que ele traz, mas as questões do agronegócio, eles perceberam há alguns anos a necessidade de mostrar para a população, porque dentro do legislativo, do executivo, todo mundo sabia, mas para a população, a sua importância, e fizeram uma enorme campanha. O agro é pop, o agro impregnou já quando eu penso agro, já vem a frase na minha cabeça. Então, assim, a gente não teve esse timing e a gente não teve esse diálogo, a gente não achou que era necessário, a gente achou que estamos lá, está funcionando, está atendendo, o Brasil inteiro é atendido. Qualquer viagem que você faz para fora do Brasil, em países de dimensões continentais, como o Brasil, você vê que isso não é uma realidade. Não são todas as cidades do país que são atendidas por transporte público. De linha direta, ainda não existe isso fora. Imagina, aqui a gente tem linhas ponto a ponto de 700 quilômetros. Não tem seccionamento, vai direto. Então, tem paradas, lógico, né, para respeitar a legislação, mas são paradas de descanso, não são seccionamentos. Então, a gente achou que estava ali, que estava cumprindo o papel, que estava funcionando e que bastava. E não basta. E agora um problema maior ainda, né, Letícia? Que agora vocês vão ter que conviver, como conviver com isso, né? Agora, né, o desafio é esse, né? Que vocês vão ter que tomar outras medidas, outras saídas, né? Exatamente.
trazer o debate no momento em que já existem opiniões formadas e que, inclusive, é até difícil para alguns formadores de opinião dar esse passo para trás. Eu acredito até que o cara fala assim, você tem razão, mas como que eu vou fazer essa volta agora, depois de defender tanto tempo? Eu acho que é um desafio tremendo do setor, entendeu? Mas eu acho que a gente só vai vencer isso a partir do momento, e aí quando eu digo vai vencer, não é o setor vencer, a sociedade vencer, chegar a uma conclusão do que quer, do que é melhor para o Brasil, quando a gente, de fato, colocar todas as cartas na mesa. Quando tudo isso que a gente conversou aqui tiver muito claro na cabeça de, sei lá, ao menos 60% dos envolvidos, né? Dos envolvidos de decisão, de representação popular, porque também o Congresso, o Senado, hoje, são ambientes muito difíceis, até para pautas unânimes, né? Para pautas das quais ninguém tem dúvidas do que é melhor. A gente está vendo uma dificuldade da oposição, uma dificuldade do governo, enfim, é um ambiente difícil, né? Mas são eles os representantes da população. Eles não, é sempre bom lembrar que eles não vieram de outro planeta. Eles são parte da população. Então, ou bom, ou ruim, ou esclarecido ou não, eles são como nós, eles nos representam, que está lá e que às vezes a gente fala, pô, não gostei, o que é aquilo? Somos nós, nós somos isso. Exato. Então eu acho que essa discussão Além dessas plataformas aí de aplicativos, vocês também batalham contra o transporte clandestino, né? É um outro grande desafio de vocês, né? O transporte clandestino puro, né? O antigo pirata puro sangue, né? O Jack Sparrow do rodoviário, que é aquele contra tudo, contra todos, que vai e ônibus velho, cara é dono do ônibus, tem uma empresa de 4, 5 ônibus, um pior do que o outro, tá lá. E tem os que têm liminares, e tem o que aluga liminar, que a gente sabe que tem isso já está amplamente noticiado, pega uma liminar para aquela empresa, não opera, distribui, você faz isso, você faz aquilo, tanto é do motorista, outro tanto é do dono da liminar, aquele rolo todo, isso também tem. Mas eu acho que até o operador do transporte de aplicativo ele está muito próximo em alguns lugares desse clandestino antigo. Ele às vezes nem faz uma diferença. E alguns realmente têm carros até bem, da mesma coisa do aplicativo. Tem uns que têm carros até novos. Tornou a omissão das autoridades, a falta da fiscalização, não vou dizer que eles não têm justificativa para não fiscalizar, porque eu imagino também que deva ter uma deficiência de quadro, uma série de coisas que já foram explicitadas para nós diversas vezes, leva a um estímulo a empreender nesse sentido. O cara fica estimulado, está vendo que está funcionando, está lá, o cara está operando, todo mundo precisa trabalhar. Nós estamos num cenário de quantos milhões de desempregados? Bom, já estávamos, né? Agora. Aqui eu estou em Jundiaí, né? Estou aqui na beira da rodovia da Anhanguera. E aqui toda sexta e sábado tem um pontozinho ali que para um CMA antigo, mas está em bom estado. Aí o pessoal vai, aquele monte de caixa, você vê aquilo, é algo, sabe, está pontual ali, toda sexta, todo sábado, é uma coisa que... E há tantos anos, as pessoas já se acostumaram. Uma outra entrevista que eu dei, eu comentei que eu tenho uma moça que vai lá na minha casa uma vez por semana e ela é do Piauí. E ela é da região de Picos. E ela mora em São Paulo, em Heliópolis. E aí um dia ela nunca vai ao Piauí, dificilmente ela visita, pouca gente da família mora lá. E ela precisou ir, ela me falou, não sei se eu vou no Pirata ou se eu vou... na Real Expresso. Aí eu falei, Nenda, pelo amor de Deus, fala comigo, você vai na Real Expresso.
Cara, mas ele é tão legal. O tio dele precisa do negócio. Ela ficou 20 minutos me convencendo a ficar com pena. Quase que eu liguei pro cara e falei: quer trabalhar aqui com a gente? Porque, assim, nossa, mas ele faz picos há 30 anos. Ela ainda falou para mim. Há 30 anos que ele faz sai do mesmo lugar de Heliópolis, muito conhecido. Tem 30 anos que ele roda o serviço clandestino. Como é que você vai convencer a pessoa, né? O contrário da situação, né? Aí eu falei assim, mas você não tem medo, acidente, tem poltrona certa? Não. Senta onde tiver lugar. Às vezes reveza. Tem medo de acidente? Tem seguro? Carro... Não. Ah, não, seguro não, né? Tipo assim, aí é querer demais, sabe? Vai querer seguro? É assim, é desse jeito. E aí, assim, nesses últimos meses, né, eu acho que sensíveis a essa necessidade de atuar, e nesse ponto eu digo, a gente fez uma conversa com o João Paulo, gerente de fiscalização, e ele foi muito responsável tanto nas respostas que ele deu, quanto no que ele mostrou atuando depois. Semana passada eu estava vendo, já foram 740 apreensões no período da pandemia, 22 mil pessoas transbordadas para o transporte regular, fez lá uma conta de um impacto no transporte clandestino de cerca de 9 milhões de reais. Ele impactou com essas 740 apreensões o transporte clandestino em 9 milhões de reais. Então, veja bem, se ele impactou, o que ele pegou nesse período, né, o que a fiscalização atuou, onde ela colocou a mão, onde ela alcançou, movimentou 9 milhões de reais, imagina o tamanho do mercado que existe e o potencial para o regular de acréscimo de demanda, se eventualmente a gente não tivesse esse problema. É como quando a gente vai numa parada, muito mal comparando, mas quando você vai numa parada, num protesto, você vê 2 milhões de pessoas defendendo determinada causa, determinado tema, e daí você pensa assim, 2 milhões de pessoas decidem uma eleição. E às vezes você não consegue a mobilização daqueles 2 milhões em favor da causa que eles... É complexo. Então, assim, eu acho que a NTT está sensível a ter que atuar, e também é uma responsabilidade dela, com ou sem deficiência de quadro, é uma responsabilidade dela, ela está disposta a atuar, e eu acho que a gente só pode de verdade falar em mudanças e tudo quando a gente está trabalhando direitinho, quando a gente está fazendo o dever de casa. Então, assim, a gente tem dever de casa para fazer, até mesmo para organizar melhor essa questão. E eu acho que a tendência do transporte cresceu, a gente estima que cresceu em 30% no período da pandemia, porque tinham muitas cidades que estavam com bloqueios. A Bahia, né, por exemplo, é um exemplo, ficou com bloqueio de circulação do veículo, muito legítima a tentativa do governador, que era de evitar o contágio da população, legítima, porém, no final das contas, a sequela foi um aumento do transporte clandestino, porque esses continuaram rodando lá, não saíam de terminal nem nada, não tinham onde buscar e tal, tinha que fazer bloqueio em rodovia para fiscalizar, o pessoal também que faz a fiscalização também estava em quarentena, enfim, foi um efeito em cadeia. E a tendência, eu acho, que é crescer, porque todas as vezes que cresce o desemprego, todas as vezes que a renda diminui, você tem um crescimento enorme da informalidade, e não é só no transporte, é em todos os outros setores também. E a gente não vai passar por isso incólume. Exato. Letícia, onde estão esses maiores focos dos piratas? Você tem essa informação? Olha, o que a gente acredita, não sei se vai haver alguma outra configuração agora, né, nesse período pós-pandemia, mas a gente tem uma concentração muito grande no Nordeste, nessa região, Bahia, Maranhão, Piauí, Pará tem, e no Centro-Oeste, né? E no Centro-Oeste. Ali naquela região,
por exemplo, de Brasília, que liga Barreiras, ali aquela ligação com a Bahia, é uma quantidade gigante. O eixo também ali de Uberaba, Uberlândia, com o Centro-Oeste, a ligação com o Centro-Oeste muito, muito forte, sim. Aqui no Sudeste até um pouco menos, talvez pela visibilidade, né? Muitas barreiras policiais, muitas cidades no entorno de rodovia, a Dutra, né? A Dutra, sim. Você não fica num pedaço da Dutra que não tem a cidade em volta, é difícil hoje em dia, né? Então, essa visibilidade talvez desestimule. Expande eles um pouco. Talvez. E acho que esses números de fiscalização e de apreensão, eles também têm um efeito desestimulador quando divulgados. Então, inclui aí, como eu estava falando antes de campanha do setor, inclui o setor também divulgar as ações da NTT com reconhecimento do trabalho. Porque além de você desestimular as condutas ilícitas, você reconhece o trabalho que está sendo realizado. Se ele é suficiente ou não, talvez isso seja até um ponto para sensibilizar o executivo a promover recursos, né? Exato. Ô, Letícia, além dessa autocrítica que você falou aí, que o setor precisa, vamos dizer, melhorar ou refazer, vamos dizer assim, né? Como é que você enxerga aí o pós-pandemia para o segmento? O que vai precisar ser feito aí para se adequar ou então melhorar os serviços? Eu vejo que durante a pandemia, ainda com relação a essa questão, para fazer o link com essa questão da autocrítica, principalmente com relação à publicidade de números, à conversa, ao diálogo, ao marketing, enfim, a transparência, né, de apresentar dados do setor e tal, eu acho que durante a pandemia a gente percebeu, eu acho que talvez pela falta da presença física das pessoas nos lugares de trabalho, cresceram muitas as interações por outras plataformas, né? Você faz reuniões virtuais, você faz lives, você tem programas de televisão, a audiência cresceu absurdamente, enfim. Então, eu acredito que eu acho que a gente pode montar alguma coisa para agora dessa forma, sabe? Fazer essa eu acho que vários setores vão se comunicar melhor com a sociedade. Eu acho que o nosso também vai. Eu acredito que também vai. Também com relação à tecnologia, alguns projetos que estavam engavetados nas empresas, outros que estavam correndo a lentos passos, foram colocados a toque de caixa, né? Um amigo meu que tem uma startup, ele fala assim que antes era o MVP, né? Que era o mínimo de um projeto para você lançar. Faz o que dá e joga aí, e aí a gente vai fazendo as melhorias. É assim que funciona o roadmap dos projetos nessas empresas. Ele falou que agora passou a ser o NPV, não passar vergonha, não é nem o MVP mais, você não joga mais o mínimo produto, você joga o não passar vergonha. Se já não está passando vergonha, já bota para rodar. Bota o projeto à disposição, porque se não vai passar vergonha, bota, porque a gente vai melhorando enquanto vai fazendo, porque não há tempo para aquele planejamento e aquele fluxo de processos antes de colocar uma novidade na rua. Então, eu acho que tudo que for ligado à tecnologia tende a acelerar. As parcerias do setor com outros setores que são intimamente ligados ao transporte, acho que tendem a ser urgentes. Exemplo, parceria das empresas com redes de hotéis, com trade turístico, porque o Brasil tem um potencial turístico gigante, e o turismo e o segmento rodoviário tem um papel subdimensionado nesse cenário. Eu acho que a gente utiliza muito pouco. Ele foi subdimensionado e suboperado. A gente tem uma série de cidades que não se chega se não for de ônibus. E que não faz sentido uma família de 2 pessoas de carro.
Porque lá ele não vai usar o carro, ele pode muito bem ir de ônibus, confortável, viajar durante a noite, economiza um dia de diária, de hotel, tem leito, tem semileito, tem cabine individual, tem de tudo aí, e utilizar. Então, essas parcerias com o trade turístico, acho que vão ser urgentes e vão ser muito aceleradas. Não sei, tenho uma dúvida com relação até mesmo à configuração de veículos. Eu não vejo, eu acho que a gente está caminhando para um ajuste aí com relação a contágio e os protocolos de desinfecção, porque eu não vejo viabilidade na operação com capacidade muito reduzida, porque isso implicaria eventualmente em aumento de preço, a população está fragilizada economicamente, não cabe aumento de nada de preço, não cabe. Qualquer aumento de tarifa, a população está muito sensível a preço. Então eu acho que pacotes promocionais, lotes de passagens a preço baixíssimo, para um serviço eventualmente num horário alternativo, fora do horário de pico, democratiza muito o transporte. Tem aquele eixo que não tinha promoção, tem muito eixo que não tinha promoção. Os eixos mais... aqui no Sudeste a gente até tem muito, né? Mas em outras localidades onde existe um serviço mais flat e tal, você não tem um pacote. E vai ser necessário para você poder dar acesso a essas pessoas e também para ocupar aqueles lugares ociosos nos veículos. Então, eu acho que esses sistemas de recomendação, né, que consigam informar o preço certo para o passageiro certo, né, como por exemplo, o Revenue Management para a rede hoteleira, que eles já utilizam há muito tempo. Enfim, esses sistemas todos vão ser muito utilizados pelas empresas. E, em geral, cada vez mais a utilização de tecnologia. Até mesmo o bilhete de passagem eletrônico, vocês não imaginam, quer dizer, vocês imaginam porque já são íntimos do setor, né? Mas a quantidade de gente que imprime passagem ainda é absurda. Ele compra online, ele tem cartão de crédito. Meio de pagamento também é uma questão, porque muita gente sem cartão de crédito. E aí a gente vai ter... Agora vai ter o Pix, né? Acho que em novembro, se eu não me engano, vai ser essa transferência instantânea para acabar DOC, TED. Quer dizer, não vai acabar, mas vai reduzir, vai ter a transferência instantânea com o Pix, que o Banco Central vai liberar. Acho que isso aí vai dar um ganho muito grande nas vendas online das empresas. Existe essa barreira do cartão de crédito e do cartão de débito, transferência bancária, isso ainda é enganchado na venda de passagens online. Acho que a gente tem essa questão, vai precisar. E muita gente ainda imprime passagem, compra tudo direitinho, já acessou o comércio online, mas chega na hora de embarcar, passa no guichê para imprimir a passagem, não sabe, ou tem medo, ou é cultural, não vou, porque se eu não tiver o papel na minha mão, se alguém mandar eu descer do ônibus, se eu não tiver o papel, que é uma bobagem, não tem o menor sentido. A gente já vai aí para mais de um ano, né, com o BPE, e mesmo assim a gente ainda não conseguiu transformar a cultura da sociedade de modo a adotar o embarque eletrônico. Guichês de rodoviária vão só prestar um serviço de auxílio, talvez a gente tenha, mas aí só acho que não é para já. Acho que mais para frente um pouco, talvez o ideal mesmo era que a gente tivesse o despacho de bagagem, o check-in no guichê, e descesse para uma plataforma somente para embarcar no veículo. Mas a gente sabe que a realidade dos terminais rodoviários do Brasil também é absolutamente diferente, né? Você tem terminais rodoviários como Tietê, como Rio, como, sei lá, Brasília, que são terminais que perfeitamente conseguiriam se adaptar a um serviço desse. E deixava a rodoviária mais como setor de serviços, de alimentação, de estrutura, de banheiro, de banco, lotérica, né? Como são os aeroportos, e só a plataforma só para embarque, o guichê só para uma prestação de serviço mesmo,
uma troca de informação sobre itinerário, check-in, despacho de bagagem, etiqueta, etc., essas coisas. Agora, você vai para cidades até aqui mesmo, muito próximas, que você olha terminais rodoviários e fala, isso é um terminal, isso é um ponto. Isso não é um terminal, isso é um ponto de ônibus. Né? Você vai para o interior aqui de Minas. Pois é, você vai para o interior de Minas, aqui você olha e fala, nossa, isso é o terminal? E aí não temos nem como imaginar um serviço desse num lugar assim, mas seria o ideal. Porque ainda é muito importante para as cidades, eu acho, tá? Não, minha opinião não é uma unanimidade nesse assunto, mas eu ainda acho o terminal rodoviário muito importante para a infraestrutura viária das cidades. Eu não sei se porque eu moro em São Paulo, mas você imagina se todas as empresas resolverem sair, cada uma de onde está com vontade. Sim. Ou aonde tem passageiro. Cara, sexta-feira, que já é um dia difícil de percorrer 2 quilômetros aqui em São Paulo, vai se tornar um calvário, né? O cara vai lá, não, vou sair de Santo Amaro, eu vou sair da Praça da Árvore, eu vou sair do Brás, eu vou sair do... Acabou, travou, ninguém anda mais. Ainda com double decker, ônibus... vai com double decker. Double decker, aquele 4E, já pensou? 15 metros, as rodoviárias não recebem 15 metros, né? Imagina um carro de 15 metros. Imagina um carro de 15 metros dando embarque em Perdizes e tendo que fazer aquelas ladeiras para lá e para cá. Não tem o menor sentido. E a rodoviária acaba sendo muito importante para a infraestrutura viária da cidade. Isso também é uma questão que eu acho mal discutida. Porque a gente poderia pensar, talvez, em separar alguns pontos, em outras localidades muito distantes, ou aumentar, ou tirar do lugar onde está em alguns lugares, a rodoviária em determinados lugares, ela, por exemplo, Belo Horizonte, né? Tinha um projeto para uma rodoviária uma outra localidade, aí não se concretizou, mas aonde é muito ruim para a estrutura da cidade, para a circulação da cidade, para o acesso das pessoas e tal. Por outro lado, não tem o menor cabimento a Cometa dar embarque no lugar, a Útil dar num lugar, a União dar tudo. Imagina, acabou, trava Belo Horizonte, entendeu? Então, tem que ter um terminal. E aí eu acho que isso também é uma questão que pode ser rediscutida. Eu vejo aqui, por exemplo, se eu falar da Socicam, eu vejo que a Socicam está muito preocupada. É o maior operador, né? A gente conversa muito com o diretor aqui do Sudeste, que é o Rodrigo Toledo Fernandes, né? E no Nordeste, o Gilberto. A gente vê que a Socicam tem uma preocupação que ela está pensando nisso, ela está se articulando, ela está desenvolvendo serviços para prestar para as empresas, para colocar à disposição das empresas nas rodoviárias também, às vezes tem áreas ociosas na rodoviária que ela poderia prestar algum serviço para as empresas e minimizar a empresa ter que levar um veículo eventualmente até uma garagem que é longe, porque também você não pode encher de garagem em volta da rodoviária, porque tem uma questão ambiental, né? Outra coisa também muito importante é o descarte de resíduos sanitários. Imagina se uma plataforma dessa que contrata para prestar um serviço São Paulo, Belo Horizonte, uma empresa de Santa Catarina, de fretamento, e eventualmente onde é a garagem do parceiro aqui, para que esse veículo vá e descarte os resíduos sanitários numa fossa ambiental. Isso é crime ambiental, isso é uma responsabilidade muito grande. Está sendo feito assim? Quem verifica isso? A população sabe? Sabe que em determinados lugares o ônibus dorme na rua? Não sei, acho que não sabe, não. Não sabe, não. E eu acho que se soubesse, pode ter uma parcela muito grande que não iria se importar. Talvez não tivesse consciência da consequência. Mas eu acho que é uma outra parte da parcela da população ia dizer assim, pensando bem, não quero, não. Aí. O nosso tempo está acabando, mas eu sei que o Fel tem uma pergunta aí, né, Fel?
Eu tenho. Letícia, ontem o mercado recebeu uma notícia aí de uma joint venture entre duas grandes operadoras aí. Só que não foi detalhado essa união, né? Eles ainda estão aguardando, acho que, a aprovação, né? Mas, assim, como você vê isso aí? Você acha que pode ser uma tendência? Eu também não tenho, eu fui pega de surpresa tanto quanto você. Também não tenho muita informação, ainda não entendi direito se é uma fusão, se é só uma criação de uma outra empresa para vendas online, parece que era isso que estava no comunicado. Se for isso, inclusive, acho que fortalece a necessidade da operação ser por empresas regulares. Você só ampliou o canal de vendas, né? Você ampliou, você potencializou a comercialização, né, das passagens. Se você pensar numa fusão mesmo, você imagina que o compartilhamento das infraestruturas, que são muito caras no transporte, vai dar uma vantagem competitiva muito grande para o grupo. E essa vantagem competitiva, eventualmente, pode e deverá se converter em benefício para o passageiro. Ele tem mais infra, ele tem mais serviços, ele tem um custo, o custo sendo menor da empresa, ele tem um custo de passagem menor, né? Nós estamos falando de uma tarifa que é composta por insumos diversos. E quanto mais barata a sua infraestrutura, mais promoções você consegue fazer, é o básico de qualquer comércio, né? Então, eu acho que foi muito positivo para eles, mas eu também não tenho detalhado para mim o que é que de verdade está sendo formado. O que eu li até agora, e o conhecimento que eu tenho, o contato que eu tenho, o que eu entendi, que pelo menos no âmbito da Abrat, o que a gente sabe, é que é uma criação de uma empresa para comercialização de vendas de passagem, não necessariamente a fusão dos dois operadores, né? Mas vamos aguardar, e ansiosos. Acho que essa é a pergunta, inclusive, que essa semana, na próxima, vai ser o tópico de qualquer conversa, de qualquer empresário do setor. E está todo mundo super curioso e acha bom que movimenta. Deve vir coisa boa por aí, porque são empresas muito sérias, são empresas de muita tradição, né? Muita competência, que fizeram uma transição de profissionalização das empresas muito competente. A Paula, da Águia Branca, que assumiu há alguns anos, né, a direção executiva da empresa, é uma pessoa que esteve com a gente no grupo de comunicação e de marketing da Abrat, inclusive ela coordenava. Quando ela assumiu a Águia Branca, ela saiu do grupo. Ela se manteve no grupo, mas colocou um representante, porque o volume de trabalho impedia que ela tivesse uma atuação com a gente que ela gostaria. Mas eu trabalhei com a Paula durante anos. A Paula é uma pessoa extremamente competente. Então, assim, eu confio muito que o que eles estão construindo, o que eles estão propondo, vai trazer um ganho para o setor e vai trazer um ganho muito grande para eles. Muito grande. Eu não acho que seja... Não fragiliza em nada, acho que só fortalece. Agora, se isso vai ser uma tendência para o resto do setor de transporte, eu não sei. A gente tem, muito ao contrário também do que se imagina, o setor ele é muito heterogêneo. Você tem empresas de diversos tamanhos, né? Você tem operadores com infraestrutura e gestão muito diferentes, né? Parece que é tudo de 3 ou 4, mas não é. São muitos operadores. Só na Abrat são 75 associadas, se eu não me engano, agora. E o setor como um todo, a NTT divulga sempre uma quantidade de 112, se eu não me engano. Acho que é isso. Então, pensa. Tem muita... Se for para se unir, tem muita gente para se unir aí. Hein? Vai ter que falar muita língua. Tem muito negócio ainda. Tá parecendo a unificação da língua da Índia, né? Um monte de dialeto e vamos tentar ver o que sai por aí. Bacana. Então tá bom. Pessoal, esse foi um bate-papo muito interessante.
já são aqui, ó, estou aqui na minha minutagem 50 minutos e parece que foi só 15 a gente está conversando. Acho que foram assuntos muito pertinentes para o nosso setor, tá? Vocês entenderam um pouco de para quem é do setor e para quem não é do setor, como que a ABRAT, que é a Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros, está lidando tanto com transporte pirata, os apps de tecnologia e também o futuro desse transporte tão essencial e tão importante para o nosso Brasil, para a nossa população. Por isso que trouxemos hoje a Letícia Pineski Kitagawa, que além de conselheira da ABRAT, ela é a gestora da parte de comunicação, ela é coordenadora de comunicação e marketing. Letícia, muito obrigado pelo papo, foi muito esclarecedor, muito interessante mesmo. Obrigada a vocês pela oportunidade. A gente já falou que a gente precisa se comunicar mais com as pessoas, com o setor, com todos os players do mercado, e a gente está sempre à disposição, e esse é o nosso objetivo. Legal. Ferro, Antônio Ferro, grande parceiro de sempre, obrigado também pelo bate-papo. Obrigado, Letícia. Obrigado, Ivo. Mais uma vez aí com mais um vídeo, né? Com assuntos bem relevantes ao setor de transporte. Até a próxima. É isso aí. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.